Imagine morrer e, ao invés de fim, receber uma missão divina para alertar o mundo inteiro. Sátria viu com os próprios olhos espirituais o arrebatamento, o clamor da meia-noite e a porta da graça se fechando. E Sátria, por que Jesus escolheu você para essa mensagem tão urgente? Meu nome é Satria e tenho 45 anos. Sou caminhoneiro e moro em Jakarta, na Indonésia, onde dirijo pelas estradas há mais de 20 anos, transportando mercadorias por todo o arquipélago. Minha vida sempre foi simples, marcada pela estrada, pela família e pela fé cristã que aprendi com minha avó quando criança. Nunca imaginei que, em uma manhã comum de novembro, minha vida mudaria completamente após um encontro que transcendeu tudo o que eu conhecia sobre a existência. Era uma quinta-feira quente e úmida, típica de Jakarta. Eu havia acabado de entregar uma carga em Tangerang e estava voltando para casa em minha motocicleta, ansioso para passar o fim de semana com minha esposa Dewi e nossos 3 filhos. As ruas estavam cheias como sempre, com o tráfego caótico que caracteriza nossa cidade. Eu manobrava habilmente entre os carros, conhecendo cada curva daquele caminho que percorria quase todos os dias. Foi quando tudo aconteceu. Um caminhão que vinha na direção oposta invadiu minha faixa sem aviso. Não houve tempo para reagir. Lembro do som agudo da buzina, do impacto violento, da sensação de estar voando pelo ar e então do silêncio absoluto que tomou conta de tudo. Meu corpo foi arremessado contra o asfalto quente e tudo ficou escuro por um instante, que pareceu durar uma eternidade. Então, algo extraordinário aconteceu. Eu me vi flutuando acima da cena do acidente, observando meu próprio corpo caído no chão, cercado por pessoas que começavam a se reunir ao redor. Vi minha motocicleta destruída a alguns metros adiante, o capacete rachado ao meu lado e uma poça de sangue se formando sob minha cabeça. As pessoas gritavam pedindo ajuda, alguns ligavam para a emergência, mas eu estava ali acima, completamente calmo, sem dor, apenas observando com uma estranha sensação de desapego. Não sentia medo, nem desespero. Ao contrário, uma paz profunda começou a me envolver, algo que nunca havia experimentado em toda a minha vida. Foi quando percebi uma luz ao longe, não como a luz do sol que queimava sobre Jakarta naquele dia, mas algo completamente diferente. Era uma luz viva, pulsante, cheia de amor e vida, que parecia me chamar sem palavras, atraindo minha alma com uma força irresistível. Comecei a me mover em direção àquela luz, deixando para trás a cena do acidente, as ruas movimentadas de Jakarta, o barulho dos carros e o cheiro de poluição. Quanto mais me aproximava da luz, mais intensa se tornava a sensação de amor incondicional que emanava dela. Era como se cada partícula daquela luminosidade fosse feita de puro amor, envolvendo todo o meu ser em uma aceitação completa que eu nunca havia conhecido. Então, dentro daquela luz radiante, vi uma figura se aproximando. Meu espírito reconheceu imediatamente quem era, mesmo antes que meus olhos espirituais pudessem processar completamente sua aparência. Era Jesus Cristo, o Salvador, em quem minha avó me ensinou a confiar quando eu era apenas um menino curioso, ouvindo histórias bíblicas em seu colo. Sua presença era ao mesmo tempo humilde e majestosa. Ele usava vestes brancas que brilhavam com luz própria, e seus olhos continham uma profundidade que parecia abarcar toda a história da humanidade. Quando ele olhou para mim, senti como se cada momento da minha vida passasse diante dele, cada erro, cada acerto, cada pensamento secreto, mas não havia condenação em seu olhar, apenas amor e compreensão que me fizeram querer chorar de gratidão. Sátria, ele disse, e sua voz ressoou através de todo o meu ser, penetrando lugares em minha alma que eu nem sabia que existiam. Você foi trazido aqui porque há algo que meu povo precisa entender. O tempo pelo qual eles têm esperado está mais próximo do que imaginam, mas muitos estão dormindo quando deveriam estar vigiando. Uma grande separação está vindo, tão sutil que até mesmo aqueles que se chamam pelo meu nome não haverão até que esteja sobre eles. Eu consegui falar, embora não com palavras físicas, mas com o pensamento puro que ele parecia ouvir perfeitamente. Senhor Jesus, por que eu? Sou apenas um caminhoneiro simples da Indonésia. Quem ouviria alguém como eu?
Ele sorriu com uma ternura que aqueceu meu espírito. Eu sempre escolho os humildes para confundir os sábios, Satriya. Você dirigiu pelas estradas da terra por muitos anos, mas agora vou mostrar a você a estrada que leva à eternidade. Sua tarefa não é convencer a todos, mas compartilhar fielmente o que estou prestes a revelar. Aqueles que têm corações para receber a verdade a reconhecerão. Não importa quem seja o mensageiro. De repente, não estávamos mais naquele espaço de luz brilhante, mas em pé no que parecia ser uma rua comum em Jacarta. Reconheci o bairro perto do mercado, onde costumava passar com meu caminhão. Tudo parecia completamente normal, mas havia algo na atmosfera espiritual que me deixava inquieto. As pessoas caminhavam normalmente, vendedores gritavam suas ofertas, crianças corriam entre as bancas, motocicletas zigue-zagueavam pelo tráfego denso. Observe com atenção, Satriya. Jesus instruiu, sua voz carregando uma nota de profunda tristeza. Este é exatamente o momento sobre o qual eu os avisei. Não quando o mundo está em caos, mas quando o mundo está completamente distraído. Veja como tudo parece normal, como as pessoas estão absorvidas em suas rotinas diárias, sem a menor consciência de que forças eternas estão se movendo ao redor delas. Olhei ao redor e vi exatamente o que ele descrevia. Famílias fazendo compras, trabalhadores voltando para casa, jovens rindo e tirando fotos com seus telefones celulares. Nada sugeria que algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. Era apenas mais um dia comum em Jacarta, com seu calor sufocante, seu tráfego impossível e seu ritmo frenético de vida. Então algo extraordinário aconteceu. Jesus tocou meus olhos espirituais e de repente pude ver além das aparências físicas. Comecei a enxergar dentro dos corações das pessoas, dentro de suas almas, e o que testemunhei ali me devastou completamente. Milhões de pessoas, incluindo muitos que se chamavam cristãos, viviam como se a eternidade não existisse. Estavam tão absorvidos em suas preocupações imediatas, em seus entretenimentos, em seu conforto, que não tinham absolutamente nenhuma consciência espiritual. Meu povo adormeceu, Jesus explicou, sua expressão cheia de amor infinito, misturado com preocupação profunda. Eles vão à igreja, dizem as palavras certas, participam de atividades religiosas, mas seus corações estão longe de mim. Tornaram-se exatamente como as pessoas nos dias de Noé, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, completamente alheios ao fato de que o julgamento se aproxima. Ele então direcionou minha atenção para igrejas espalhadas por toda a Indonésia, por toda a Ásia, por todo o mundo. Em muitos desses edifícios, pessoas estavam se reunindo para adoração, cantando canções, ouvindo sermões, participando de rituais. Mas algo estava terrivelmente errado com o que eu estava vendo. A vida espiritual em muitos desses lugares havia esfriado. A paixão havia desaparecido. A urgência se foi. Olhe mais de perto, Satriya, Jesus disse, e veja o que mais parte meu coração. Enquanto focava nas congregações, comecei a ver uma divisão chocante que era invisível aos olhos humanos, mas clara no reino espiritual. Em cada igreja, entre cada grupo de crentes, havia dois tipos distintos de pessoas. Alguns tinham chamas ardendo intensamente em seus corações, representando seu amor por Jesus, seu estado de alerta espiritual, sua prontidão para seu retorno. Mas outros tinham chamas que mal tremulavam, quase extintas, representando mornidão espiritual, distração e falta de preparação. Esta é a grande separação que já está acontecendo, Jesus explicou. Não entre crentes e incrédulos, mas entre aqueles que estão espiritualmente acordados e aqueles que estão espiritualmente dormindo. Entre aqueles que anseiam pelo meu retorno e aqueles que estão ocupados demais para pensar nisso. Entre as virgens sábias, que mantêm suas lâmpadas acesas, e as virgens insensatas, que deixaram seu óleo acabar. A visão continuou me mostrando a parábola das 10 virgens, se desenrolando em tempo real em toda a terra. Vi crentes que passavam tempo em oração, que estudavam as Escrituras com fome, que viviam com a eternidade em mente, que sentiam uma crescente antecipação pelo retorno de Jesus. Suas lâmpadas espirituais estavam cheias de óleo,
queimando constantemente mesmo enquanto a escuridão parecia aumentar ao seu redor. Mas também vi crentes que haviam gradualmente se desviado para a complacência espiritual. Ainda frequentavam a igreja, ainda se chamavam cristãos, ainda acreditavam em Jesus, mas sua paixão havia esfriado. Estavam mais interessados em suas carreiras do que em Cristo, mais focados no conforto terreno do que na recompensa celestial, mais empolgados com o entretenimento do que com a eternidade. Suas lâmpadas estavam tremulando, seu óleo estava acabando, e eles estavam completamente inconscientes do perigo espiritual em que se encontravam. A hora da meia-noite está se aproximando, Jesus disse, sua voz carregando tanto aviso quanto esperança. Em breve virá um momento em que os espiritualmente acordados serão separados dos espiritualmente adormecidos. Não por escolha deles, mas pela minha. A noiva que está pronta se levantará para me encontrar. Mas aqueles que não estão preparados serão deixados para trás para enfrentar o que vem a seguir. Então, Jesus me mostrou algo que fez meu espírito tremer de admiração e terror. Vi o momento exato do qual ele estava falando. Um momento que chegaria de repente, sem aviso, no meio de circunstâncias completamente ordinárias. As pessoas estariam trabalhando, dormindo, comendo, viajando, fazendo compras, completamente inconscientes de que o evento mais significativo da história humana estava prestes a se desenrolar. Observei com absoluto assombro, enquanto Jesus me revelava o momento preciso em que tudo mudaria para sempre. A cena se desenrolou diante dos meus olhos como o sonho mais vívido, mas eu sabia que era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em meus 45 anos de vida. Em um instante que desafiou toda a compreensão humana, eu ouvi um grito que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, penetrando não apenas o ar, mas o próprio tecido da realidade. Esta não era uma voz humana, mas algo infinitamente mais poderoso, carregando a autoridade daquele que falou o universo à existência. O som reverberou através de dimensões que eu não conseguia compreender. Com ele veio a voz de um arcanjo anunciando algo tão magnífico que toda a criação pareceu prender a respiração. Então veio um som de trombeta, claro e penetrante, diferente de qualquer instrumento musical na Terra. Era a trombeta do próprio Deus, sinalizando o momento que os crentes ao longo da história ansiaram ouvir. E naquele instante, testemunhei algo que deixou meu espírito tremendo de admiração. As pessoas começaram a se erguer da terra, não flutuando lentamente, mas sendo puxadas para cima com força sobrenatural, seus corpos se transformando mesmo enquanto ascendiam. Observei enquanto uma mulher trabalhando em sua loja de tecidos em Jacarta, de repente olhou para cima com alegria e reconhecimento antes de ser arrebatada. Um homem dirigindo seu Bajaj simplesmente desapareceu, deixando o veículo parar suavemente. Crianças brincando em um campo de arroz desapareceram num piscar de olhos, deixando para trás apenas suas risadas ecoando no ar. Mas Jesus, sussurrei, por que algumas pessoas estão subindo e outras permanecendo? Ele olhou para mim com olhos que continham toda a tristeza e amor do universo, porque apenas aqueles que estavam verdadeiramente vigiando e esperando estavam prontos para este momento. Veja quantos do meu povo são deixados para trás. Não porque não me pertencem, mas porque não estavam preparados em seus corações. A visão continuou e vi a angústia que se seguiu. Pessoas que haviam frequentado a igreja por décadas, que haviam cantado canções de adoração e feito orações, que se chamavam cristãos, ficaram paradas em confusão e terror. Elas estenderam as mãos para o céu, chorando, perguntando por que haviam sido esquecidas. Mas não haviam sido esquecidas. Simplesmente permitiram que suas lâmpadas espirituais se apagassem enquanto estavam distraídas com as preocupações deste mundo. Testemunhei famílias sendo separadas num instante. Uma mãe levada enquanto seus filhos permaneciam. Uma esposa fiel elevada enquanto seu marido morno ficava para trás. Irmãos separados, com um desaparecendo e o outro deixado para enfrentar um mundo subitamente mergulhado em caos e desespero. As igrejas que permaneceram estavam cheias de pessoas que não conseguiam entender o que havia acontecido. Pastores que haviam pregado prosperidade em vez de preparação se encontraram tentando explicar a congregações devastadas por que tantos fiéis crentes haviam desaparecido enquanto eles permaneciam.
Os líderes religiosos que haviam ensinado que todos seriam levados independentemente de sua condição espiritual, agora enfrentavam a terrível realidade de que a prontidão importava mais do que jamais imaginaram. Isto é o que tentei avisá-los, Jesus disse, sua voz pesada de tristeza. Eu lhes disse claramente em minha palavra que o reino dos céus seria como 10 virgens esperando pelo noivo. 5 eram sábias e mantiveram suas lâmpadas cheias de óleo. 5 eram insensatas e deixaram seu óleo acabar. Quando vinha a meia-noite, apenas aquelas que estavam prontas puderam entrar na festa de casamento. As outras encontraram a porta já fechada. A cena mudou e Jesus me mostrou as consequências desta grande reunião. O mundo que permaneceu foi mergulhado em trevas diferentes de tudo na história humana. Sem a influência restritiva do Espírito Santo trabalhando através de crentes preparados, o mal foi desencadeado de maneiras que fizeram meu coração chorar. Guerras eclodiram instantaneamente, enquanto nações se apressavam pelo poder. Sistemas econômicos colapsaram da noite para o dia, quando pessoas-chave em toda a indústria simplesmente desapareceram. Famílias foram destruídas quando pais procuraram freneticamente por filhos que nunca seriam encontrados. Mas o aspecto mais devastador foi espiritual. Observei enquanto falsos mestres se levantaram imediatamente alegando ter explicações para o que havia acontecido. Alguns disseram que foi um sequestro alienígena. Outros alegaram que foi uma conspiração governamental. Ainda outros ensinaram que foi simplesmente o próximo passo na evolução humana. A verdade sobre o arrebatamento foi rapidamente suprimida e ridicularizada, mesmo quando as evidências de sua natureza sobrenatural eram inegáveis. Aqueles que haviam sido deixados para trás lutavam com o conhecimento de que perderam o momento mais importante da história humana. Muitos caíram em desespero, enquanto outros endureceram seus corações ainda mais, recusando-se a admitir que não estavam preparados. As virgens sábias que permaneceram tentaram ajudar suas irmãs insensatas a encontrar óleo, mas era tarde demais para a festa de casamento. A porta já havia sido fechada. Satria, Jesus disse, virando-se para me encarar diretamente. Estou mostrando essas coisas não para assustar Ló, mas para avisar meu povo enquanto ainda há tempo. O momento que você testemunhou não está longe. Os sinais estão por toda parte, mas eles estão distraídos demais para ver, ocupados demais com seus telefones para orar, entretidos demais para ler minha palavra, confortáveis demais para ansiar pelo meu retorno. Ele me mostrou o estado atual da igreja ao redor do mundo e o que vi partiu meu coração. Os crentes estavam mais interessados em argumentos políticos do que em preparação espiritual. Passavam mais tempo assistindo entretenimento do que buscando o rosto de Deus. Estavam mais preocupados em construir reinos terrenos do que em ansiar pelo celestial. O óleo em suas lâmpadas estava perigosamente baixo e a maioria nem percebia. Observei enquanto Jesus revelava os sinais específicos que marcariam os momentos finais antes de seu retorno. Não eram guerras ou terremotos ou fomes, embora estes continuassem. O sinal final era o entorpecimento espiritual. Uma geração de crentes que havia perdido seu primeiro amor, que passava pelos movimentos da fé sem a realidade do relacionamento, que se tornara exatamente como a igreja de Laodiceia, morna e em perigo de ser vomitada de sua boca. O clamor da meia-noite está vindo em breve, Jesus explicou. E quando soar, não haverá tempo para se preparar. Aqueles cujas lâmpadas estão cheias se levantarão para me encontrar no ar. Aqueles cujas lâmpadas estão vazias permanecerão para enfrentar a tribulação que se segue. A escolha está sendo feita agora, neste exato momento, pela forma como meu povo escolhe viver suas vidas diárias. Vi crentes ao redor do mundo que estavam sentindo esta urgência em seus espíritos, que sentiam uma inquietação crescente, uma insatisfação divina com as buscas mundanas. Seus corações estavam sendo atraídos para o céu. Suas orações estavam se tornando mais fervorosas. Sua fome de justiça estava aumentando. Estas eram as virgens sábias, mantendo suas lâmpadas ardendo intensamente, mesmo enquanto a escuridão espiritual se aprofundava ao seu redor. Mas também vi crentes que estavam ignorando estes impulsos espirituais.
que estavam escolhendo conforto em vez de consagração, entretenimento em vez de intercessão, prosperidade em vez de pureza. Suas lâmpadas estavam tremulando, seu óleo estava acabando, e eles estavam completamente inconscientes do perigo espiritual em que se encontravam. A visão começou a se intensificar, e senti-me sendo puxado de volta em direção ao meu corpo físico. Mas não antes que Jesus me desse uma mensagem final crucial. Seus olhos ardiam com fogo santo, enquanto falava palavras que mudariam para sempre, como eu entendia meu propósito na terra. Você deve retornar agora, Sátria, ele disse, colocando sua mão sobre meu coração. Diga ao meu povo que estou voltando em breve, mais cedo do que eles pensam. Diga a eles que o momento da separação já está sobre eles, e que devem escolher hoje a quem servirão. Diga a eles que a porta da graça ainda está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, reconhecerão a verdade em suas palavras. Não importa quem você seja. O belo reino ao meu redor começou a desaparecer, e senti a sensação familiar de ser puxado de volta através das dimensões em direção ao meu corpo quebrado, deitado naquela rua de Jacarta. Mas as palavras de Jesus ecoavam em meu espírito, queimando como fogo em meus ossos, enchendo-me com uma missão que definiria o resto da minha vida na Terra. Enquanto a luz brilhante começava a diminuir e eu me sentia sendo puxado de volta para a Terra, Jesus falou uma última palavra que ecoaria em meu espírito para sempre. O peso do que eu havia testemunhado pressionava minha alma como nada que eu jamais experimentara. A visão da grande separação, o clamor da meia-noite, a porta se fechando para os despreparados. Tudo isso queimou em minha consciência com fogo divino que nunca poderia ser extinto. Mas antes que eu retornasse completamente ao meu corpo quebrado, Jesus me mostrou uma última revelação que me abalou até o núcleo. Vi as consequências imediatas do meu retorno à vida, não através de olhos humanos, mas através das lentes da eternidade. Testemunhei como o meu testemunho se espalharia pela Indonésia e além, como alguns o receberiam com lágrimas de reconhecimento, enquanto outros o descartariam como imaginação de um homem traumatizado. Observei enquanto minhas palavras alcançariam crentes que haviam esfriado em sua fé, e vi seus corações se incendiarem com paixão renovada por Cristo. Testemunhei pastores que haviam pregado mensagens confortáveis, de repente, se sentindo convictos a chamar suas congregações a uma consagração mais profunda. Vi famílias se reunindo em suas casas para orar como não oravam há anos, sentindo que o tempo estava se esgotando mais rápido do que jamais imaginaram. Mas também vi a resistência que viria. Líderes religiosos que haviam construído seus ministérios sobre prosperidade e conforto rejeitariam minha mensagem, alegando que um simples caminhoneiro não poderia possivelmente receber revelações tão profundas. Continuariam ensinando que todos os cristãos seriam automaticamente levados no arrebatamento, independentemente de sua condição espiritual, recusando-se a reconhecer os avisos claros que Jesus havia dado sobre prontidão e preparação. A visão me mostrou como a igreja se dividiria ainda mais nos próximos meses. Aqueles com óleo queimariam mais intensamente, enquanto aqueles sem óleo esfriariam mais. As virgens sábias reconheceriam a urgência da hora e aparar suas lâmpadas com renovada dedicação. Jejuariam e orariam, renderiam distrações mundanas e fixariam seus olhos firmemente nas realidades eternas. Seu amor por Jesus se aprofundaria em uma paixão consumidora que nada terreno poderia satisfazer. Mas as virgens insensatas continuariam em seu sono espiritual, convencidas de que suas decisões passadas por Cristo eram suficientes para a prontidão futura. Permaneceriam focadas em construir reinos terrenos, acumular posses, buscar entretenimento e viver como se este mundo fosse seu lar permanente. O óleo de intimidade com Jesus continuaria vazando de suas lâmpadas até que apenas vasos vazios restassem. Jesus me revelou como os meses finais antes do arrebatamento se desenrolariam com intensidade crescente. Desastres naturais se multiplicariam, mas estes não seriam o sinal principal a ser observado. O indicador real seria a condição espiritual da própria igreja. À medida que os sábios ficassem mais sábios e os insensatos ficassem mais insensatos,
A divisão entre os preparados e despreparados se tornaria inconfundível para aqueles com discernimento espiritual. Vi como a tecnologia desempenharia um papel no grande engano dos tempos finais. As pessoas se tornariam ainda mais viciadas em seus dispositivos, passando incontáveis horas rolando conteúdo sem sentido, enquanto suas almas morriam de fome por conexão genuína com seu Criador. As redes sociais se tornariam uma droga que entorpecia a sensibilidade espiritual, tornando quase impossível para muitos crentes ouvir a voz gentil do Espírito Santo chamando-os para a consagração mais profunda. A visão me mostrou famílias sendo divididas, não por perseguição, mas por diferentes níveis de fome espiritual. Observei enquanto alguns membros sentiriam uma urgência crescente de buscar a Deus com todo o seu coração, enquanto outros estariam contentes com o cristianismo superficial. Casamentos seriam tensos quando um cônjuge pressionasse para um relacionamento mais profundo com Cristo, enquanto o outro permanecesse satisfeito com rotina religiosa. Crianças superariam seus pais em maturidade espiritual, quando corações jovens se mostrassem mais receptivos à liderança do Espírito Santo. Jesus me mostrou como a pregação em muitas igrejas mudaria nos meses finais. Alguns pastores, sentindo a urgência da hora, abandonariam mensagens populares sobre sucesso terreno e começariam a chamar suas congregações ao discipulado radical. Pregariam sobre morrer para si mesmo, tomar a cruz diariamente e viver com a eternidade em vista. Estas mensagens seriam desconfortáveis, mas necessárias, separando o trigo do joio em suas congregações. Outros pastores continuariam pregando palavras suaves, dizendo às pessoas o que seus ouvidos queriam ouvir em vez do que suas almas precisavam receber. Manteriam que todos que já haviam feito uma oração de salvação seriam automaticamente incluídos no arrebatamento, independentemente de como vivessem depois. Estes falsos confortos manteriam muitos crentes espiritualmente adormecidos até ser tarde demais para se preparar. Testemunhei como eventos globais se desenrolariam de maneiras que pareceriam aleatórias para observadores humanos, mas eram perfeitamente orquestradas pela providência divina. A instabilidade econômica aumentaria, fazendo alguns crentes entrarem em pânico sobre sua segurança financeira, enquanto outros aprenderiam a confiar completamente na provisão de Deus. A turbulência política dividiria igrejas ao longo de linhas ideológicas, mas os sábios lembrariam que sua cidadania estava no céu, não em qualquer reino terreno. A visão revelou como a perseguição de verdadeiros cristãos começaria sutilmente, não através de oposição violenta, mas através de marginalização social. Aqueles que insistissem na verdade bíblica se encontrariam cada vez mais isolados da sociedade convencional. Empregos seriam perdidos, amizades terminariam e relacionamentos familiares seriam tensos quando o custo do verdadeiro discipulado se tornasse claro. Mas para aqueles que permanecessem fiéis, Jesus me mostrou algo lindo. Vi provisão sobrenatural fluindo para crentes que haviam aprendido a depender completamente de Deus em vez de sistemas mundanos. Curas milagrosas se multiplicariam entre aqueles que caminhavam em relacionamento íntimo com Cristo. Proteção divina cercaria famílias que haviam se consagrado totalmente ao serviço de Deus. Alegria indizível encheria corações que haviam aprendido a encontrar sua satisfação somente em Cristo. A visão me mostrou como as crianças desempenhariam um papel crucial no despertar final. Corações jovens, ainda não endurecidos pelo cinismo mundano, receberiam sonhos e visões proféticas com frequência crescente. Estas crianças falariam palavras de aviso e encorajamento a adultos que haviam esquecido como ouvir do céu. Alguns pais se humilhariam para receber instrução espiritual de seus próprios filhos, enquanto outros descartariam estes encontros divinos como mera imaginação. Jesus revelou como até os próprios eleitos quase seriam enganados pela sofisticação dos enganos dos tempos finais. Falsos sinais e maravilhas se multiplicariam, realizados por aqueles que haviam aprendido a manipular forças espirituais para seus próprios propósitos. Apenas aqueles que haviam construído seu fundamento sobre conhecimento íntimo do próprio Cristo seriam capazes de discernir entre manifestações sobrenaturais genuínas e falsas. Observei enquanto o espírito do anticristo infiltraria igrejas através de ensinamentos que elevavam o potencial humano acima da graça divina.
Filosofias de autoajuda disfarçadas como princípios cristãos seduziriam muitos crentes a focar no empoderamento terreno em vez da transformação celestial. A cruz de Cristo seria minimizada enquanto a realização humana era maximizada, criando um evangelho que não requeria morte real para o eu. De repente, eu ofeguei e meus olhos se abriram naquela rua movimentada de Jacarta, cercado pelo som de sirenes de ambulância e os rostos chocados de paramédicos que não conseguiam explicar meu retorno milagroso à vida. Eu havia estado clinicamente morto por 19 minutos, mas me lembrava de cada detalhe do que Jesus me havia mostrado com clareza perfeita. O peso da eternidade pressionou meu coração enquanto percebi que havia recebido a missão mais importante da minha vida. Devo contar a todos que ouvirão que o clamor da meia-noite está quase aqui, que a grande separação entre virgens sábias e insensatas já está acontecendo e que Jesus está vindo por uma noiva que está verdadeiramente pronta. O tempo está se esgotando e a porta da graça não permanecerá aberta para sempre. Hoje, enquanto me recupero do acidente, sei que não voltei apenas para continuar dirigindo pelas estradas da Indonésia. Voltei com uma mensagem que deve ser compartilhada, um aviso que deve ser dado, um chamado que deve ser ouvido. Jesus está voltando em breve, mais cedo do que a maioria imagina. E a pergunta que cada crente deve responder é simples, mas eterna. Sua lâmpada está cheia de óleo, ou você permitiu que ele vazasse através das distrações e complacências deste mundo? A escolha é de cada um. O tempo é agora. A porta ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir prestem atenção ao que o Espírito está dizendo às igrejas nestes últimos dias. Que história incrível e profundamente transformadora. A Bíblia nos alerta em Mateus, capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito obrigado, Satria, por compartilhar essa experiência sobrenatural e esse aviso urgente que ressoa como um verdadeiro chamado aos corações. E a você que nos acompanhou até aqui, que a luz da verdade ilumine o seu caminho e que sua lâmpada esteja sempre cheia de óleo. Que as bênçãos do céu alcancem sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.